boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. A Constituição brasileira protege as fontes jornalísticas e as pessoas, os veículos de imprensa, não são obrigados a revelar suas fontes. O jornalista sério, ele procura as informações não mandando mensagem de WhatsApp. O jornalista sério liga, procura, vai atrás. Pior, tem jornalista por aí que mente, dizendo que mandou mensagem de WhatsApp sem ter mandado. Se o jornalista publicou alguma informação mentirosa ou não, a justiça pode investigar sem necessariamente quebrar o sigilo, né, da fonte. A juíza da Vara Federal lá de Curitiba, que substituiu o juiz Sérgio Moro, autorizou, a pedido da Polícia Federal, que seja investigada a relação da Odebrecht com a imprensa. E isso abre um caminho muito perigoso, porque a lei que protege o sigilo da fonte está na Constituição Federal. Se uma juíza, um juiz de primeira instância, de tribunal, do Supremo Tribunal Federal, começar a passar por cima das leis da Constituição, alguém precisa ir lá e dar um freio. Se a suspeita é de que a Odebrecht teria atuado através da imprensa para vazar informações. Se ela vazou, se tem informação que ela vazou, cancele o acordo de delação, faça qualquer coisa, mas investigar jornalista, porque publicou uma informação recebida, passando por cima da Constituição, quebrando o sigilo da fonte, isso abre um precedente bem complicado, um precedente bem perigoso. E tem lá um poema que é muito usado lá para falar da época dos nazistas, eu não lembro exatamente quem, eu olho já aqui no Google, que fala assim, antes levaram meu vizinho que era negro, como eu não sou negro, não disse nada. Depois vieram, levaram meu vizinho, outro vizinho que era judeu, como eu não sou judeu, eu não disse nada. Depois levaram não sei quem, que era não sei o quê, como eu não sou não sei o quê, eu não disse nada. Depois vieram e me levaram, eu já não tive a quem pedir socorro, a quem dizer nada. É mais ou menos nesse sentido esse poema. E na hora que a justiça começa a desrespeitar a Constituição e desrespeitando o sigilo da fonte, é complicado e abre um precedente perigosíssimo. Eu acho que tem outras formas aliás, acho não, existem outras formas de se investigar quem comete crime, mas não passando por cima da Constituição, mas não quebrando um direito que a imprensa tem de manter em sigilo as suas fontes. Boa tarde, amigos e amigas da Rádio FM 93, ouvintes, telespectadores da nossa TV. Dois amigos me mandaram mensagens, fizeram contato comigo, pedindo para abordar um assunto que já vem de muito tempo, não é de agora. A questão é com relação É porque um amigo foi casar, casamento civil, e o outro foi registrar um imóvel. E aí eles se depararam, e é que vieram prestar mesmo atenção, que o Rio Grande do Norte tem as taxas cartoriais mais altas do Nordeste. Por exemplo, R$ 324 é quanto se paga no Rio Grande do Norte para se casar. Por exemplo, essa taxa de R$ 324 paga no casamento civil é 4 vezes maior do que se gastaria para pagar, que se gastaria para se casar em Alagoas, onde se cobra R$ 68. Olha a diferença, 68 para 324. Por exemplo, um imóvel avaliado em R$ 150 mil,
custa R$ 1.600 no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, registrar esse imóvel de um mesmo valor custa R$ 750. A superioridade de gastos é muito grande, chama muito a atenção em relação à diferença que há entre estados da região, e há um reconhecimento de parte da Associação de Notários e Registradores do Rio Grande do Norte, através da presidente da entidade, Maria Lucivan Azevedo. No Brasil, cada estado, através dos órgãos do Poder Judiciário, cada um dos estados é responsável por regulamentar o preço dos serviços cartoriais. Altos. Apesar da preocupação que existe até dos próprios cartórios, segundo está dito pela associação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não tem ainda previsão, que é através do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, não tem previsão de enviar um novo projeto de lei para alterar as despesas. A iniciativa, como dissemos, teria que partir do órgão que regulamenta os serviços, teria que passar pelo Ministério Público do Estado e Procuradoria-Geral também do Estado. Com as receitas, a arrecadação dos 135 cartórios legalizados e funcionando no Estado alcançam 47 milhões, quase 48 milhões de reais, uma soma altíssima, de acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça. A arrecadação não superou estados nordestinos como Bahia, Ceará, Pernambuco e Paraíba, mas aqui a reclamação é muito grande, as taxas são muito altas. 2, 3, 4 vezes mais, como citamos, como estados como a Paraíba e o estado de Alagoas. Então, é um assunto reclamado, falado, mas de muito tempo, não é de agora, e não se toma uma providência. Muito parecido, por exemplo, esse assunto dos cartórios com o preço da gasolina em Mossoró. Fala-se, 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 fala. E o preço da gasolina continua sendo maior. Cartórios está indo do mesmo jeito. O nosso livro de hoje é de Mark Baker. A doação sua mesmo, Lairinho? Você que trouxe aqui para doar. Lairinho doou esse livro aqui hoje. Não, Mark... eu quem trouxe, mas doação do Dr. Laíri. Dr. Laíri, valeu. Mark W. Baker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Ótimo livro, está valendo. Mande pelo nosso WhatsApp a sua inscrição, 988-68-6150. César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laíri Neto, amigos do Observador Político. Na abertura do programa, quero registrar com pesar o falecimento de Sérgio de Souza Freire, ocorrido no final da tarde de ontem, na cidade de Mossoró, uma pessoa bem conhecida da cidade. Era pai do construtor Sérgio Freire, que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Mossoró, do Sinduscom. Também pai das colunistas sociais Karenine Fernandes e Carol Fernandes. E era casado com Gorete Fernandes Freire. O corpo está sendo velado na Capela de São Vicente e o sepultamento ocorrerá às 16 horas no cemitério São Sebastião. Aqui a gente se solidariza com a família e manda um abraço de solidariedade aos familiares e amigos de Sérgio Freire. Olha, a notícia que chegou no final da tarde ontem, confirmada pelo governo, e que mexeu com o Dia dos Servidores Públicos Estaduais, é que o governo renovou o contrato com o Banco do Brasil e esta instituição financeira continuará com a conta única do Estado pelos próximos 5 anos. Por que mexeu com os servidores? A gente explica. A conta ela foi vendida
por 251 milhões de reais. Ontem a gente noticiou que o governo havia negociado a conta dos servidores da administração indireta por 74 milhões. Hoje nós estamos trazendo a notícia geral, que é a conta única do Estado, ou seja, a administração direta e indireta, e ficou no valor de 251 milhões de reais. O que é isso? Esse é o dinheiro extra que a governadora Fátima Bezerra sempre falou, apenas é uma das fontes desse dinheiro extra, para utilizar para pagar salários atrasados dos servidores. Como a dívida do governo do Estado com os servidores públicos é próximo de R$ 1 bilhão, evidentemente que esse valor não é o suficiente para limpar essa conta. E não é mesmo. Por quê? Porque desses 250 milhões, o governo não receberá todo. Pelo contrário, o governo vai colocar a mão apenas em pouco mais de 50%. Perdão. Eu explico. Dos 251 milhões, serão descontados 102 milhões de reais para pagar dívidas que o Estado tem com o Banco do Brasil, referente a consignados até 2018, que esses consignados, as parcelas foram recolhidas do servidor, mas não foram repassadas ao banco. Isso na gestão do ex-governador Robson Faria. Então, dos 251 milhões serão descontados 102 milhões de reais. E ainda serão descontados mais 23 milhões de taxas contratuais. Dessa forma, sobrarão 123 milhões de reais para o governo utilizar no pagamento de salário dos servidores. Aí, a discussão que certamente vai centralizar essa audiência de hoje à tarde da governadora Fátima Bezerra com os representantes do Fórum Estadual dos Servidores. Que discussão é essa? A discussão é se o governo vai usar esses 123 milhões para reduzir o atrasado de 2018, no caso, novembro, dezembro, o 13º salário de 2018, e ainda tem algum servidor que não recebeu o 13º salário de 2017, ou se o governo vai utilizar esse valor, esses 123 milhões, para completar o 13º salário de 2019. Isso ocorrendo, o governo paga o 10º de 2019, mas deixará de honrar a palavra ou o compromisso de utilizar recursos extras para diminuir ou reduzir o débito com o servidor público, evidentemente que referente a salários atrasados. Essa audiência de hoje à tarde do governo, certamente a governadora Fátima Bezerra vai repassar todas as informações inerentes à venda da conta salário dos servidores. Também deve falar sobre o pedido que a governadora fez ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para acelerar o julgamento do pedido do governo de uma recompensa, de uma compensação do fim do Fundef, do antigo Fundef, ou do extinto Fundef. Isso daria uma nota de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A governadora também vai falar sobre aquela questão da cessão onerosa do pré-sal que está em debate em Brasília, com a possibilidade desses repasses serem feitos até dezembro deste ano. Daria mais uma conta interessante, uma conta financeira interessante para o Estado. E aí, juntando isso tudo, o governo teria condições de pagar salários atrasados e pagar os salários de 2019. Só que isso tudo está no campo da hipotética. É hipotético isso aí. Não tem uma certeza, não há uma certeza se esse dinheiro virá em 2019 ou se essa discussão no STF, na Câmara dos Deputados, ela se esticará para 2020. O fato é, o governo não sabe o que fazer até aqui para honrar os compromissos com os servidores públicos. Na audiência de hoje à tarde, além dessa questão dos salários atrasados, os servidores vão pedir para a governadora Fátima Bezerra reformular o calendário de pagamento de setembro, do mês de setembro, porque a governadora reduziu para 3 mil a primeira parcela
paga dentro do mês, que é no dia 15 de setembro. Antes era 5 mil, depois baixou para 4, agora ficou para 3. Os servidores também vão exigir um calendário de pagamento de 2019, além do reajuste salarial de 16,38%, o mesmo percentual que a governadora está oferecendo à elite do serviço público estadual. É pouco provável que essa reivindicação seja atendida pelo governo. Vamos aguardar o desfecho dessa audiência. O deputado Alexandre Frota disse, quando ainda estava no partido do presidente Bolsonaro, que o governo teve 3 dias de paz. Em 2 episódios teve paz. Primeiro, quando o filho do presidente tomou a senha do Twitter dele, não deixou ele twittar por 3 dias. E depois, quando ele fez um tratamento dentário, que o dentista orientou a passar 3 dias sem falar. O presidente, essa semana, retuitou, e quando você retuita alguma coisa, você, pelo menos, está chamando a atenção para aquilo. Você não concordando, você ou não retuita, ou retuita com algum comentário condenando aquilo, ou então expondo o seu ponto de vista antagônico àquele. Um internauta fez uma postagem comparando a mulher do presidente da França a uma macaca e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e o presidente retuitou, fazendo graça, fazendo chacota. O presidente da França, que vem fazendo duras críticas à política ambiental brasileira, disse que o Brasil merecia ter um presidente que estivesse à altura do cargo do país, querendo dizer que Bolsonaro, afirmando que Bolsonaro não está. Depois disso, o G7 prometeu dar 20 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais, para ajudar no combate aos incêndios na Amazônia. O presidente Bolsonaro disse que não aceitava esse dinheiro, que só aceitava se Macron pedisse desculpas pelo que disse com relação a ele. Aí, uma jornalista perguntou ao presidente se ele também pediria desculpas ao presidente da França por ter comparado a mulher dele a uma macaca. O presidente disse que esse tipo de jornalismo não merecia consideração, virou as costas e saiu. Ele disse que não tinha agredido a mulher do presidente francês, só comparou uma macaca. Não é agressão na opinião dele. E uma jornalista perguntar se ele também pediria desculpas pelo que disse, ele, ao invés de dizer que sim ou que não, disse que aquele tipo de jornalismo, ou seja, fazer perguntas que ele não gosta de responder, não merece consideração, virou as costas e saiu. É uma grande consideração que o nosso presidente tem pela democracia, viu? Na realidade, né, nós estamos vivendo um momento de profundo desrespeito de todos os lados. Nem a França respeita o Brasil, nem o Brasil respeita a França, nem a França respeita isso, nem isso respeita a França. Nós estamos vendo uma bagunça generalizada e muito nos preocupa, principalmente na política brasileira, quando uma figura do nível de Alexandre Frota passa a centralizar as atenções desse país. É triste isso. Com todo respeito ao Alexandre Frota, o que o Alexandre Frota pode oferecer a um debate sadio? Eu não estou dizendo que ele... falando o ponto de vista que até ele, que não é uma figura, vamos dizer, que tenha um grande conteúdo, disse que a única vez que o governo teve paz foi em 2 momentos que o presidente ficou calado. Mas eu estou me referindo aos espaços. Por exemplo, quem diria, até pouco tempo, que um programa com Roda Viva, feito por os maiores jornalistas desse país, fosse entrevistar Alexandre Frota, o político. Né? Isso nos preocupa muito. Isso é o nível que a política brasileira está vivendo nesse momento. Nós estamos no momento em que presidente não respeita ninguém e ninguém respeita presidente. Mas não há respeito mesmo. Se a gente mergulhar, e aí eu tenho até dificuldades de fazer isso, nas redes sociais, a gente vai encontrar chacota de todas as formas, de todos os jeitos, com todos os políticos. Seja ele o presidente Jair Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, seja o PT, o PSL, o PRB, o PSDB. Não há respeito.
A primeira-dama desse país passou agora 15 dias sendo enxovalhada. 15 dias. Ninguém respeitou a primeira-dama. Era meme de todas as formas, era baixaria de todas as formas. Ninguém respeita mais ninguém. E é o que nós estamos vivendo. Eu entendo, seja o presidente Jair Bolsonaro, seja qualquer outro presidente, essa ajuda que a Europa supostamente está interessada em dar para a Amazônia do Brasil, ela não tem um sentido cristalino, ou ela não tem o bom sentido. Não é de hoje que a Europa quer assumir a Amazônia. Não é de hoje. Não é de hoje. Nós, se a gente puxar o debate, né? O debate desde sempre, a gente vai encontrar governo brasileiro lutando contra a ameaça da Europa em relação à Amazônia. O governo de FRHC fez isso, o governo do PT fez isso, o governo Bolsonaro está fazendo isso agora. Infelizmente, como esse país está dividido, esse país se divide, não defende o país. Quando se diz, vamos defender a Amazônia, aí diz, não vamos defender não, porque isso beneficia Bolsonaro. César, não tem ninguém preocupado lado, com a Amazônia. Mas veja só, por outro lado, Bolsonaro também deu já entrevistas dizendo que ia permitir a exploração de garimpos por empresas americanas Eu não estou defendendo internacionais. Bolsonaro não, Eu dizendo que sei, ele tá mas errado. não, mas ele também, ele não quer que a Europa venha, mas os americanos podem vir. Não é ele também não, são todos. Não é ele também, são todos. Nem ele está preocupado com a Amazônia, nem a Europa está preocupada com a Amazônia, nem os Estados Unidos estão preocupados com a Eu acho Amazônia. que os outros estão preocupados com o que tem E na Amazônia. não tem ninguém preocupado com a Amazônia. Com o que Agora, tem lá, as riquezas. me chama a atenção, é que de repente a Amazônia virou uma comoção nacional. Mundial. Não, nacional. mas veja, nós falamos aqui nacional. ontem. Preocupado, O né? cabra posta um negócio no Instagram, bonitinho, tocando fogo, numa foto que nem é de agora, mas vai no meio do trânsito, abre o vídeo, joga um coco pela Exatamente, janela. Não tá nem aí com Com o meio ambiente. Nós tivemos um movimento domingo, ou pelo menos estava marcado para domingo passado, um movimento em defesa da Amazônia. Aí o movimento foi feito na calçada do teatro, quando a gente tem um rio pedindo socorro. Foi feito na calçada do teatro. Estamos defendendo o meio ambiente e tal. O rio está pedindo socorro. Não tem ninguém preocupado com isso. Na realidade, não tem ninguém preocupado com a Amazônia. A Amazônia é a moda do momento. Daqui a pouco entra outro debate. Esquece a Amazônia e vamos para outro debate. Não tem ninguém preocupado com a Amazônia. E aí, como somos um país subdesenvolvido, de pessoas pouco esclarecidas, porque não tiveram acesso à educação e até hoje não têm educação de qualidade, são pessoas que acabam comprando a primeira versão e acabam indo com as outras, por uma questão meramente política. Se sentar, se estabelecer um debate, mesmo nos bancos das nossas universidades, ou no banco da nossa escola para discutir a Amazônia, você vai encontrar pouca gente ou quase ninguém com capacidade de enxergar a Amazônia. Infelizmente, nós estamos vivendo de modismo de arquibancada. Tudo vira uma briga política, uma arenga política, e cada um tenta vencer essa arenga. No momento, a Amazônia está no meio dessa briga. Daqui a pouco será outro tema. E é preciso que se diga que nessa briga, nesse incêndio, né, a preocupação maior passou a ser, pelo menos tem demonstrado, do presidente Emmanuel Macron, presidente da França. E o que talvez muitos não saibam, a França possui uma área de mata tropical muito bem preservada no departamento ultramarino da Guiana Francesa, vizinho ao Brasil. E, por conta desse sentimento, dessa proximidade com a floresta amazônica, é que a França tomou a frente e é hoje, e também com o palavreado, e tanta conversa do presidente Bolsonaro, e vai, não vai, mulher não sei o que lá, essa questão, a França está mais preocupada, é porque ela é vizinha, depende demais. O fato é que não há bons sentimentos nesse debate, infelizmente. A Polícia Federal... o médium João de Deus, que continua preso,
né, sofreu mais uma derrota no Supremo. A defesa havia pedido a suspensão, né, da prisão domiciliar, já que o médium ainda não foi julgado nem condenado. Existe uma investigação contra ele, mas o Supremo decidiu que ele precisa sim continuar preso. Houve muitas histórias logo após a prisão do médium João de Deus, de que estava havendo ameaças, tentativas de coerção, de tentar fazer as pessoas mudarem os depoimentos. Então o Supremo manteve a prisão de João de Deus, que eu não tem aqui na matéria, mas ele já tem bastante tempo que está preso. E aí é o seguinte, seria interessante, e nós temos que lembrar isso, João de Deus não tem, o médium João de Deus não tem condenação em primeiro grau, não tem condenação em segundo grau, está preso. Cadê os defensores, ou cadê o movimento que é contra prisão de condenado a partir de segundo grau? O médium sequer foi condenado em primeiro grau, está preso. Não tem ninguém na porta de presídio, com romaria, gritando João de Deus livre. Tem? Alguém viu algum noticiário nesse sentido? João de Deus livre. João de Deus é inocente. João de Deus é perseguido. Golpe. Ele não foi sequer condenado em primeiro grau, está preso. E tem que continuar preso, porque ele está sendo investigado. E ele solto pode representar ameaça ou risco às investigações. Ele tem que continuar preso. E aí, eu quero ouvir algum comentário de alguém que é contra prisão de condenado em segundo grau. Os defensores de corruptos, que só querem eles na cadeia, no transitado em julgado, ou seja, nunca. Porque transitado em julgado no STF é coisa rara contra político. É coisa rara contra político. Vale apenas aqui lembrar que o STF, até aqui, em 5 anos de Operação Lava Jato, com 158 condenados em primeiro e segundo grau, o STF conseguiu, até aqui, condenar apenas um na Operação Lava Jato. Apenas um. Olha, primeiro e segundo grau já condenaram 158. O STF só condenou um. Deu para entender porque é que eles querem prisão só depois de transitado em julgado? Deu para entender? É fácil entender. Olha, a Rua da Alegria está triste. É porque está faltando água lá já há alguns dias e o pessoal está pedindo a Caerne para tomar providência. A Rua da Alegria é no Bosque dos Pássaros. É um bairro que fica por trás da base da Petrobras, ali colado no Sumaré. Rua da Alegria, Bosque dos Pássaros, faltando água já há alguns dias, pedindo providências a Caerne. A gente já recebeu mais reclamações aqui com relação à falta d'água, né? Diminuiu muito. Diminuiu muito essa que é a verdade. nos últimos tempos. É verdade. Olha, o pessoal reclama, aproveitando aqui, a respeito do nosso comentário inicial, sobre taxas cartoriais. Falando aqui que atrasou uma duplicata, 15% do valor do título, carro, um registro de um veículo, R$30. O pessoal está reclamando muito com relação às taxas dos cartórios, que não tem nenhuma solução a curto prazo que esteja prevista. Não? Para registrar aqui, né, que hoje está completando 20 anos da morte de Dom Helder Pessoa Câmara. Ele viveu entre 1909 e 1999. Religioso cearense com forte atuação em Pernambuco. E o Vaticano avança o processo de canonização com uma nova etapa sendo iniciada nesta semana. Trata-se da abertura da fase romana das investigações, para ter a certeza de que Dom Helder praticou em grau heróico, ou seja, um milagre, as virtudes cristãs. Conhecido como o mensageiro da esperança, Dom Helder tornou-se arcebispo de Olinda e Recife em 1964 e se consolidou como referência na resistência contra a ditadura militar. Declarado como patrono brasileiro dos direitos humanos em 2017, por meio da Lei Federal 13.581/2017,
ele foi um dos grandes responsáveis por fortalecer as comunidades eclesiais de base que lutaram contra o regime. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dom Helder acolheu imigrantes e refugiados que chegavam ao território brasileiro. Ele tornou-se bispo em 1952, ano em que fundou a Conferência Nacional do Bispo do Brasil, o CNBB. A Polícia Federal fez uma operação lá no porto, nos portos de Santa Catarina, para exportação, para tráfico de cocaína. Mas também tem no Porto de Santos e de Salvador. A quadrilha estava enviando a cocaína dentro de carregamentos de tijolos. Não sabia nem que se exportava tijolo. Mas não é só no Porto de Natal, não é só aqui no Rio Grande do Norte. O fato é que o Brasil é um país de extensão continental e tem muitos portos, muitas fronteiras por onde os traficantes no país, no Brasil, até onde eu sei, não se produz cocaína. Pode até ter o processo de refino e tal aqui, mas não, a folha da coca não existe aqui. Mas os países aqui, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, na Venezuela, em todo canto tem. E o Brasil é, de fato, uma rota para o tráfico. E não é só aqui no Rio Grande do Norte. Nós tivemos duas ou três grandes apreensões aqui no Porto de Natal. Essa aqui é boa. Se o Brasil cortar relações comerciais com a França, eles vão ficar sem carne, sem soja e sem minérios. E nós, sem Peugeot, Citroën e Renault. Boa colocação. Na realidade que o risco ele é dos dois lados, né? O bom mesmo é que os países mantenham as boas relações como devem ser. Nunca se coloquem nesse nível de debate que, sinceramente, não acrescenta absolutamente nada, nem para o Brasil, muito menos para a França. Olha, o Supremo Tribunal Federal enviou à Procuradoria-Geral da República a conclusão do inquérito da Polícia Federal aberto para investigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o vereador César Maia, que é pai do Rodrigo. Os dois são acusados por crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e eleitoral e lavagem de dinheiro pelo recebimento de vantagens indevidas da empreiteira Odebrecht. De acordo com os delegados da Polícia Federal que investigaram o caso, há elementos concretos e relevantes da existência desses crimes. Após receber o inquérito, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, enviou a investigação para a Procuradoria-Geral da República, ou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que terá 15 dias para decidir se vai oferecer denúncia contra os acusados ou se pedirá o arquivamento do inquérito. Segundo a Polícia Federal, Rodrigo Maia e seu pai, César Maia, receberam um total de valores indevidos de R$1.600.000 da Odebrecht nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2014. O objetivo desses recebimentos, segundo o inquérito, seria para garantir um canal aberto de comunicação para o exercício da influência. Os supostos pagamentos foram indicados por ex-diretores da empresa que assinaram o acordo de delação premiada. Vale lembrar aqui que Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, ele tem liderado o batalhão de políticos que tentam barrar o projeto de lei, a lei de anticrime, que é um projeto elaborado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, encaminhado à Câmara dos Deputados e que adormece em uma das gavetas daquela casa. Há uma ameaça enorme de esse projeto ser totalmente esvaziado para que tenha o seu sentido maior reduzido.
de certa forma, o Rodrigo Maia, com o seu nome nas páginas de jornais que deveriam ocupar as páginas policiais, talvez aí ele comece a explicar por que faz barricada contra a lei, o projeto de lei anticrime. Um abraço aqui ao Antônio Hermínio, sempre participando com a gente, fazendo sua inscrição para o nosso livro de hoje. Pediram para repetir: Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é o livro que está em sorteio. Tem aqui, Ari França está pedindo para inscrevê-lo aí. Como é o nome? Ari França. Ok. Ontem aconteceu um princípio de incêndio, um incêndio ali, num terreno ao fundo da leste-oeste, né? Muita gente viu e tal, e por conta do vento acabou se espalhando, né? O que acontece? O Christian está dando um depoimento aqui que eu recebi de outras pessoas. Ele disse que ligou para o Corpo de Bombeiros e a resposta foi a seguinte: só temos um carro de atendimento e o mesmo está em outra cidade e não podemos fazer nada. Olha só o perigo. Um carro. Diz que ligou para a polícia ambiental e a resposta foi a seguinte: você conhece quem ateou o fogo? Ele disse: não. Aí a PM completou: então só o Corpo de Bombeiros que pode resolver. Complicado, hein? Um carro só para atender não está aqui e a polícia ambiental não pode atender porque não sabe quem ateou o fogo. Meu Deus, hein? A esposa do ministro Sérgio Moro, Rosângela Moro, publicou uma foto numa rede social com uns pratos postos à mesa e escreveu a legenda: sorry, feministas, mas amo cuidar de quem eu amo, fecha aspas. Gerou polêmica, porque com isso aqui ela está dizendo que quem é feminista não gosta de cuidar de quem gosta, né? E que cuidar é só botar a mesa, mas depois de receber críticas ela apagou a postagem. Vamos ouvir aqui doutor Laíre, está pronto aí? Aí depois a gente vai para o intervalo e volta com o Observador Político. Boa tarde, amigas e amigos do Observador Político. Durante muito tempo a gente escutou a esquerda falar que os americanos queriam dominar a Amazônia. Agora é a direita quem diz que os países ricos querem penetrar no nosso território e assumir, tomar conta da floresta amazônica. E isso interessa muito ao Brasil, porque 70% dessa floresta, está em território brasileiro. Mas o que é que está havendo de fato? Tivemos discussões entre o presidente Bolsonaro e dirigentes de outras nações europeias. Tivemos até um bate-boca entre Bolsonaro e Macron. A gente pode até dizer que Bolsonaro não agiu como estadista, mas também Macron foi irreverente e não poderia ter usado o tom que ele assumiu em relação ao presidente Bolsonaro. Agora, há um incêndio na floresta amazônica. Não é o maior dos que já aconteceram por lá. Sempre existe isso, sobretudo em épocas de seca, quando a temperatura aumenta. Mas o mundo parece mais preocupado agora. E o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, chegou a oferecer 40 milhões de reais para ajudar no combate aos incêndios. O presidente Bolsonaro disse que não queria. Arrogância? Pode ser, mas deve ter suas razões. O fato é que a floresta amazônica, de uma hora para outra, passou a ter uma dimensão maior, de uma maior divulgação. E se hoje essa crise está entre Bolsonaro e dirigentes de 7 países do mundo, essa crise poderá se acentuar mais ainda, porque a Igreja Católica poderá entrar nessa luta. No mês de setembro haverá um sínodo no Vaticano para discutir a floresta amazônica. E o próprio Papa Francisco ontem também declarou que a Amazônia tinha que ser vista com mais cuidado, porque interessava a humanidade toda. De uma maneira ou de outra, cada um já deve ter sua opinião formada, mas o fato é que é preciso que haja equilíbrio, é preciso que haja decisão para que o Brasil, no final, não tenha prejuízo nenhum nessa questão. Vamos torcer para que as nossas lideranças saibam conduzir bem o processo e, no fim, termine bem para todo mundo.
Muito obrigado a todos pela audiência de hoje e até amanhã, se Deus quiser. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá, eu sou Paulo, consultor de vendas da BrisaNet Telecomunicações. E hoje vamos falar sobre serviços para a sua empresa. Que a BrisaNet tem a melhor internet e fibra ótica, isso todo mundo já sabe. Agora, você também sabia que aqui oferecemos soluções tecnológicas para a sua empresa? Tem internet com Wi-Fi de alta performance, LAN-to-LAN, sistema de segurança, telefonia, móvel e fixa, VoIP, central PABX virtual e URAs inteligentes. Suporte avançado 24 horas, com atendimento personalizado, dentre outros serviços exclusivos. É a sua empresa mais conectada, segura e preparada. Eleve o nível do seu negócio e entre de vez para a era da ultravelocidade e conectividade. A solução para a sua empresa está aqui. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Mossoró precisava de um estabelecimento assim. Variedades, preço baixo, confortável e sem filas. Ô meu filho, você pode me trazer um carrinho pro modo de eu fazer minha feira? Tem até bebida gelada. A partir de hoje eu só compro nesse estabelecimento. De volta com o Observador Político pela 93 FM e pela nossa TV. Quero fazer um registro muito especial hoje. Hoje, 27 de agosto, se comemora em todo o Brasil o Dia do Psicólogo. Profissão tão importante nos dias de hoje, principalmente. Essa data celebra o profissional da área da saúde responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os sentimentos, traumas e crises das pessoas. Para exercer a função de psicólogo, o profissional deve ter concluído o curso de ensino superior em psicologia numa instituição de ensino atestada pelo Ministério da Educação e Cultura. Coisa de pai. Eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho uma filha, Silvia Torres, psicóloga, de quem eu muito me orgulho. Daí eu resisto, desculpa, coisa de pai mesmo. Bom, aqui Pedro Dantas está pedindo para participar do sorteio do livro. Pedro é meu, como dizia antigamente, oculista. É meu, quem cuida aqui, quem olha meus olhos. Um abraço, meu irmão. Damião Silva também, Florentino, Enoque fala aqui que César até falou, pessoas que vão para frente do teatro gritar pela proteção da Amazônia, mas jogam coisa no rio. E Erasmo também participando, Ari França já falei.
é a turma que está participando aqui pelo Facebook. O Conselho Nacional de Justiça decidiu ontem suspender a eleição para a vaga do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. O advogado Eduardo Rocha alegou que o presidente do TRT, o desembargador Bento Herculano, não deveria ter votado. Ele deveria ter alegado suspeição, já que ele foi o voto de Minerva e ele votou em Marisa Letícia, com quem foi casado por muitos anos. E tem filha, tem filhos com filho, pelo menos uma filha tem, né? Não sei. Filha. E aí, na defesa, Bento parte para o ataque dizendo que Eduardo já empregou filhos de outros desembargadores. O fato é que o CNJ suspendeu o envio da lista tríplice para o governo federal até que julgue o mérito desta ação. O fato é que tem muitos interesses envolvidos. Na realidade, na realidade, o CNJ ele recomendou que o TRT da 21ª região não encaminhe a lista tríplice para a presidência da República, porque cabe ao presidente, como todos sabem, fazer a nomeação escolhendo entre 3 dos indicados. O Eduardo Rocha, ele na disputa com Marisa, né? Marisa Letícia de Almeida, a disputa no plenário do TRT, o placar estava 10-10. E aí o voto de Minerva era do presidente. 10? Era 10-10. E tem 20 desembargadores? Aliás, estava 3-3. Não, 5-5, estava 10. 10 votos. Não, perdão. Não, deixa eu corrigir aqui. Estava 4-4. 4-4. E, porque são 10, só que uma vaga está aberta. Aí só tem 9, e o presidente só vota em caso de empate. Em caso de desempate, é o chamado voto de Minerva. O presidente era para ter declarado suspeição, porque além de ter sido casado com Marisa, além de ter filho com Marisa, ele também é sócio no escritório com a advogada Marisa Almeida. E aí, no empate, o Eduardo Rocha seria o eleito. Por quê? Porque é o mais velho. Ele é mais velho do que Marisa Letícia. Mas Bento Herculano acabou dando o voto. O que é que acontece? A casa, o TRT, hoje está de ponta cabeça. Bento Herculano reagiu, fez declarações nos bastidores que atingiram outros desembargadores ligados a Eduardo Rocha. E aí, qualquer que seja o resultado disso, essa casa estará comprometida. Nós teremos desembargadores que não estenderão a mão para outros desembargadores. Virou uma casa de ponta cabeça, por conta dessa disputa pelo cargo que pertencia, né, que era ocupado pelo desembargador Júnior Rego, falecido em janeiro deste ano. O governo do Estado... Aqui, pois não? Pode ser até você, pedindo aqui para a gente falar a respeito de Eduardo, do presidente Rodrigo Maia, próximo alvo da Lava Jato. Já falou aqui. Não é próximo alvo da Lava Jato. A Polícia Federal concluiu um inquérito e imputa a ele, né? Pô, tá na mira, não é? Não, é porque a Polícia Federal concluiu o inquérito agora, porque ele recebeu R$350 mil em 2 campanhas eleitorais, somando o valor da R$350 mil em 2010 e 2014. Era o pai, né? Rodrigo César Maia, Maia, e César Maia, o valor dá R$1.600.000 entre os anos... 350 mil. Na realidade, o total é R$1.600.000 entre os anos de 2008, 2010, 2011, 2014. Rodrigo Maia e César Maia. A gente noticiou agora há pouco, né? A Polícia Federal apresentou a denúncia ao STF, como ele tem foro privilegiado, o STF encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, a quem caberá apresentar a denúncia ou inocentar. O vereador lá do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o 02, lançou a mãe candidata a vereadora. Ele não mais
bom, acredito que ele não mais disputará, ele disse que não mais disputaria, e que iria apoiar a mãe para concorrer a uma vaga na Câmara dos Vereadores. E muita gente começou a dizer, agora ele vai cuidar das redes sociais da mãe. Beleza, só que como rede social é complicada, a turma foi olhar no histórico de mensagens dela e acharam as postagens dela no ano de 2010, pedindo voto para Jorge Pisciani. Jorge Pisciani foi preso. Eu acho que ainda está preso pela Operação Lava Jato. E aí a turma fazendo uma brincadeirinha, né? Que ele cuide melhor e apague o que já não é mais útil, o que já não tem mais utilidade. Realmente, de 2010 para cá é muito tempo, porém, mostra que eles já apoiaram Pisciani. Pisciani foi preso juntamente com outros 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro. 11 deputados estaduais do Rio de Janeiro foram presos pela Lava Jato do Rio de Janeiro. O que impressiona é que mais da metade voltou, ou seja, mesmo presos, foram votados e eleitos pelos cariocas. São coisas da política e da forma como as pessoas enxergam a política. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, isso não foi de agora, anunciou, faz pouco tempo também, anunciou a diminuição dos impostos sobre videogames importados. E o resultado disso é que a Sony está desistindo de montar videogame no Brasil. Desistiu, voltou atrás, mas agora está confirmando que realmente não vai mais montar. Aí a pergunta vem logo, ou seja, mais desempregos e famílias sem renda. Olha, a notícia... Dá uma aprofundada nessa, está muito, Olha, uma muito notícia, vago isso aí, eu vou procurar aqui. Uma notícia que Mas teve certamente... a redução de impostos mesmo. Sim. Uma notícia que certamente os proprietários de motocicletas no Rio Grande do Norte estão vibrando nesse momento. A governadora Fátima Bezerra foi hoje pela manhã à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para apresentar o projeto Moto Legal. Esse projeto foi elaborado pelas mãos do vice-governador, o Antenor Roberto, e junto com 24 deputados estaduais. O que é isso? Esse projeto livra os proprietários de motos que não pagam o emplacamento. E ele surgiu depois do trabalho de fiscalização da Polícia do Trânsito, que apreendeu muitas motos, principalmente no interior do Rio Grande do Norte. Pelo projeto de lei que eu tive acesso, tive a curiosidade de observar, 3 coisas me chamaram a atenção. Uma, quem teve moto apreendida pela polícia vai ao destacamento e vai levar a sua moto para casa. Não vai pagar nenhuma taxa. Não paga a taxa de permanência da moto no estacionamento, né? Que hoje quem tem um carro apreendido, quando vai buscar, paga. E essa taxa está liberada. Quem teve uma moto que não estava pilotando, ou seja, que outra pessoa estava pilotando e a moto está no seu nome, você também pode ir buscar a sua moto, não paga absolutamente nada. Apresenta a documentação da moto, leva para casa. E terceiro, de acordo com o projeto, até 31 de dezembro, quem comprar moto em 2019 está isento do IPVA. Esse projeto foi um projeto exigido pelos deputados estaduais. E, inclusive, chama a atenção que os deputados estaduais, tão logo a governadora entregou o projeto, certamente vai ser aprovado na base do VaptVupt, próximo ano é ano eleitoral, certamente vai servir de propaganda nos municípios. E aí, os deputados gravaram vídeos e mandaram para suas bases, né, dizendo o seguinte: olha, você não precisa mais pagar emplacamento, porque no Rio Grande do Norte, emplacamento atrasado de moto não gera apreensão. Portanto, até 31 de dezembro, ninguém precisa pagar emplacamento de moto, se esse projeto for aprovado, como eu acredito que vai ser aprovado na Assembleia Legislativa. E quem comprar moto, se você está comprando a moto hoje, não emplaque. Aguarde o projeto ser aprovado, porque o projeto sendo aprovado, até 31 de dezembro, você está isento de IPVA. E olha que nós estamos num estado quebrado,
que precisa arrecadar para ter uma receita melhor. A matéria que eu estou vendo aqui na Tribuna do Norte fala que a lei que já foi aprovada, ela perdoa o IPVA dos anos anteriores caso o desse ano seja paga e também o parcelamento. Isso é outra coisa. Né? Não, o que já foi aprovado. Sim. Aí, o que foi enviado hoje, terça-feira, é para incentivar a regularização da transferência de propriedade e licenciamento das motos de até 155 cilindradas. Exatamente. Prevê a remissão de taxas, parcelamento de outros débitos e também o impedimento de recolhimento de motos irregulares. Exatamente. Pronto, você fica, no caso, pela lei que se for aprovada como está, se você tiver a moto irregular, ela não será recolhida, mas você não deixará de estar obrigado a pagar. Você pode continuar na moto sem pagar. Se não é recolhida, quem é que vai pagar? Não, tudo bem. Recolhida, o cidadão já não paga, isso não é recolhido, quem é que vai pagar? Eu gostaria de ouvir, quem sabe se tiver alguém aí do governo, que dê o cabimento, que nos dê audiência, se puder nos explicar como é isso, qual é a intenção, qual é a justificativa para você fazer isso. Regularizar a documentação. Não, mas você não vai regularizar. Você vai dizer à pessoa que ela pode continuar irregular. Você não vai regularizar. Aí está se perguntando aqui, essa lei derruba a outra? Não. A lei derruba a outra? Essa é pior do que a outra. Diz que essa nova isenta o pagamento. Olha, vamos... Mas não recolhe o carro, Não recolhe. o veículo, a moto. Aí perguntaram também, vai ser moeda de troca? Não, vamos direto para o assunto. Olha, só o tempo ali que está terminando. É rapidinho, vamos direto para o assunto. Essa lei é o seguinte, os deputados estaduais exigiram, e é uma lei para não perturbar os proprietários de motocicletas, porque no próximo ano é eleitoral. E a apreensão de motocicleta tira voto. Moeda de troca. E você devolver motocicleta dá voto. Pronto, é exatamente isso aí. É uma lei escancarada que diz claramente, é moeda de troca. E eu pensei que você estava enganado quando você falou na isenção do IPVA, mas está aqui ainda na lei, o governo determina que as aquisições de novos veículos fiquem isentas de IPVA. Até 30 de dezembro. Não, o dinheiro está sobrando mesmo. Vamos sortear o livro, Aí, porque eu não entendo mais de matemática, não. Eu quando me aperto, eu corro para tentar ganhar mais dinheiro, para tentar fechar as contas. Mas aí está faltando dinheiro. Aí eu vou dizer a quem está me devendo, não, deixa eu falar, precisa não. Olha, isso bate de frente... Eu estou aperreado, mas não precisa me pagar, não. Isso bate de frente com a lei Mansueto. Vamos lá, 34 inscrições, muito concorrido. Sebastião Carvalho. Ô, Sebastião, pelo amor de Deus, eu quero ganhar esse livro a primeira vez. Deu sorte, amigo. Ok? Pode pegar com a gente aqui amanhã na TV ou mais tarde, a partir de 2 horas, na 93 FM. Todos uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, no aniversário de falecimento de Dom Helder Câmara, não poderia ser diferente. Eu vou encerrar minha participação citando o religioso. Não deixe que o tempo escorra por entre os dedos abertos de tuas mãos vazias. Segura-o de qualquer maneira para que ele vire eternidade. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Para encerrar aqui, uma pérola do senador Flávio Bolsonaro. Ele apresentou um projeto para fazer o seguinte, diz o seguinte: transgressor da lei que morrer nas mãos de um policial que assim agir em legítima defesa de si ou de terceiros não mais deverá ser classificado como morto pela polícia, mas sim como suicídio por policial. Eu espero que seja assim uma piada, viu? Boa tarde, boa semana e até amanhã, se Deus quiser.